Tem alguém que veio todas as noites e não foi citado aqui? Pode falar aqui? Como? Jaiane. Tem mais alguém aqui? Alcides? Muito bem. Muito bem. Eu nem coloquei aqui de forma aleatória esses 13 nomes, tá bom? E eu vou pedir aqui ao meu amigo Extras para falar um número, Extras, de 1 a 13. Falou 13. 13? Número 13? Número 13, irmão Alcides. Irmão Alcides, o senhor foi contemplado, então. Então fala, gente. Não, para. Ele veio. Quem falou o nome dele? Ele não já estava na lista completa, depois completou só que não veio. Não sei, filho. Muito bem. Agora eu queria chamar aqui uma pessoa também muito especial, daqueles que nos visitam, que ainda não são batizados, mas que esteve aqui, desses foi a pessoa que esteve aqui mais vezes. Eu quero convidar aqui a irmã Joclene. A irmã Joclene, ela vai receber essa outra cesta. Tá bom, irmão? Vamos ter um doce na casa dele. Eu também abençoe sua filha e sua família. E a irmã Joclene, ela tem um testemunho que ela gostaria de compartilhar com a gente. Nesse momento eu gostaria de falar para ela. Tem um monte de dentro dele. O que é? Tem nada dentro. Boa noite. Tá ouvindo não? Calma. Troca o vermelho é o melhor. Eu que dei o vermelho pra eles, esse que tá mudando. O vermelho funciona. Não fiz, tem que ficar lá. Vira a carne. Fica mais perto de nós. Ela te dá presente melhor. O que vai fazer? Você tem um monte de coisa na caixa que eu te dei. Tentei suicídio várias vezes. Muitas vezes meus filhos pedem me segurar para pular da janela para me andar. E só que nesse mesmo meio tempo que eu estava dentro da igreja e Deus colocou vocês, que eu sei que orem por mim, e uma irmã especial que ela seguiu. Teve uma dessas tentativas de suicídio que eu liguei para ela. E ela me mandou uma oração e eu comecei a orar. Comecei a ouvir, orar junto com ela. Amém. Aí, a partir dela, eu comecei a olhar para mim. Comecei a falar, meu Deus, eu quero voltar a ser eu. Eu não quero mais ser essa pessoa desequilibrada que só fica em cima de uma cama. Porque quem está. Porque ter é uma coisa que a gente nasce com ela. Então, a depressão não nos pertence porque a gente não nasce com ela. Então, a gente
Quando a pessoa fala, eu tenho depressão, está errado. Ela está com depressão. Porque ter é quando é seu, então não é nosso. Eu coloquei isso na minha cabeça, falei, se ela se sabeu. Aí eu comecei a pedir para Deus, comecei a ir para a igreja, tem um tempo passado, alguns dias, mas voltei. E de umas 2 semanas para cá, e principalmente da semana passada para cá, eu não tenho como explicar. De tanto eu pedir a Deus, eu não sabia orar, não conseguia, na verdade. O que eu fiz? Comecei a ler o Salmo 121 e o Salmo 91 todo dia de manhã, de tarde, e louvores, e eu não conseguia pedir nada para Deus além de falar, Senhor, não tira desse cativeiro. Senão se for para me continuar assim, eu quero morrer. Isso não é vida. Ficar em cima de uma cama, sem ter coragem para tomar banho, sair para a rua de qualquer jeito, igual eu estava. Deus, isso não é para mim. Não é para mim. Aí eu comecei a clamar mais, ajoelhar mesmo, assim, me humilhar aos pés do Senhor. E Deus foi me ouvindo, foi me acalmando, foi tirando aquela angústia, aquela tristeza. Quem tem essa depressão, quem está com essa depressão, sabe muito bem como que é. Não é fácil. A gente quer se livrar do problema e a melhor solução, a melhor não, a pior solução que a gente pensa naquele momento ali é a morte. E o meu desejo era morrer. E graças a Deus e as minhas orações e as orações da igreja que me abraçou, que se preocupou comigo, que não me abandonou, sempre estão na minha casa, ajudando em orações, em conselhos. E eu tenho uma coisa a dizer, irmãos, que eu sou curada. Amém. Eu não tenho mais depressão. Hoje eu sou leve. Amém. Eu não tenho mais medo de ninguém. Os outros pisavam em mim, eu deixava ninguém pisar mais, porque Deus me permite. Eu estou tão feliz, eu não tenho como explicar como Deus é maravilhoso, como Deus está sendo maravilhoso na minha vida. Não tem como explicar. Eu voltei a ser eu mesma, a Joplene sorridente, a Joplene cuidadosa com ela, com a família, com a casa, preocupada com quem está com problema. Eu voltei a ser quem eu era. Eu falava, Senhor, eu não sou isso, eu não sou mais eu. Mas Deus me trouxe de volta, eu fui curada, eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais crise de pânico e nem bipolaridade. Eu sou uma pessoa hoje extremamente assim, extremamente não, porque ninguém é extremamente calmo e tranquilo o tempo todo. Mas assim, tudo que eu vou fazer, eu vou falar, eu penso. Se tudo que a gente parar que a gente querer fazer, a gente parar para pensar 5 segundos, muda muitas coisas na nossa vida. Então, tudo que eu vou fazer, eu penso. E falo para Deus, né? Se eu me corrige aqui, se está certo, se está errado, isso eu me corrige, então eu não faço. Então, assim, estou muito feliz mesmo pela minha cura, pela minha libertação e por estar aqui e por ter vocês aqui. E sou muito grata mesmo a Deus, porque do jeito que eu estava, quem me conhecia, quem me via falava, você não tem solução. Você quer remédio para se matar? Eu consigo, porque você não tem mais jeito. Mas não, Deus nos mostrou o contrário. Que para Ele tudo é possível. Amém. Tudo. Amém. Quando se pede com fé, 8 minutos. tudo é possível. Amém. E eu estou cada vez mais surpreendida com esse Deus maravilhoso que está operando milagres ainda na minha vida e que me curou. E eu peço de coração que Deus venha curar cada um, independente do seu problema, que Deus venha acalmar, venha dar sabedoria, paciência e que Deus venha proteger nós, né, abençoar e nos livrar de todo mal, todos nós. Desculpa, gente, eu não sei falar em público. Então é que eu estou muito feliz com Deus. Eu estou muito feliz mesmo. E muito feliz pela irmã que Deus colocou no meu caminho, que ela se ligue. Que muitas vezes mesmo eu corria o telefone, ela, quando eu ia em casa era ligação, era oração, então aquilo ali para mim foi um refúgio. Era um refúgio.
porque não tem coisa melhor. Eu sempre pedi a Deus para colocar uma amiga de verdade na minha vida, e eu não tinha, eu não sabia o que era isso. Eu achava impossível ser curada, eu achava impossível ter uma amiga. E hoje eu agradeço a Deus porque eu fui curada, e eu tenho Deus na minha vida, e eu tenho essa amiga, e tenho vocês. Amém. Amém. Seja louvado, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência. O nosso Deus é um Deus de transformações, um Deus de milagres, um Deus impossível. Ele tem feito isso na vida da Jovem. Você tem feito isso na vida de cada um de nós também. Durante essa semana a gente se propôs a falar sobre a cruz de diferentes perspectivas, através de diferentes personagens. Quem acompanhou aqui todos os dias, ou quase todos, pôde ouvir um pouco da história de cada um aqui, a cada dia. E nós podemos ter terminado ontem a nossa semana de oração, a Semana Santa, terminado na cruz, com o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Mas se a gente tivesse terminado ontem, a gente não teria passado pela história completa. Porque essa história não termina na cruz, mas ela termina com um túmulo vazio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 20 do livro de João. Quero encontrar o convido você a fechar os seus olhos para falar com Deus mais uma vez. João capítulo 20, a partir do verso 1. Querido Deus, amantíssimo Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma noite, mais uma vez, após 8 noites, 8 dias, estamos aqui, Senhor, na tua presença, adorando o Senhor, cantando louvores, ouvindo testemunhos lindos e também estando expostos aqui à tua palavra. O Senhor está nos transformando através da mensagem que estaremos estudando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, João capítulo 20 vai nos contar a história do que acontece após aquela sexta-feira. Aqui. E agora, não mais na sexta, mas no domingo, nós vemos a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo aqui? João, né? João, ele geralmente escreve sobre ele na terceira pessoa, né? O outro discípulo, o discípulo amado, ele faz questão de dizer que ele era discípulo amado. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João era mais novo que Pedro, provavelmente por causa disso ele corre mais rápido, chega primeiro, e a gente vai ver aqui, a partir do verso 5 diz que abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixaram no lugar à parte. A gente percebe aqui a impetuosidade de Pedro. João chega primeiro, mas fica do lado de fora olhando. Pedro ele já chega chegando. Ele entra no sepulcro, procura saber, procurar ali o que está acontecendo dentro. Então, depois que Pedro entra, entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, que viu e creu. João, ele é o primeiro a crer que Jesus havia ressuscitado. A gente
via aqui nos próximos versos que ele não tinha compreendido a Escritura ainda, que Jesus deveria ressuscitar. E naquele momento ele percebe e ele se lembra das palavras de Jesus. Ele vê aqueles lençóis dobrados e ele percebe, foi Jesus que fez isso aí. Ele conhecia Jesus 3 anos e meio, convivendo com Jesus, acampando com Jesus. Ele sabia que Jesus era alguém organizado. Jesus ele faz questão de deixar os seus lençóis dobrados. Provavelmente ele sabia que aquilo seria mais uma confirmação para os seus discípulos de que ele havia ressuscitado. Não haviam roubado o corpo dele dali. Os lençóis estavam dobrados naquela sepultura. Então o verso 10 diz: voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos brancos, sentados onde o corpo de Jesus morava, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o Senhor e não sei o que fizeram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele já tirei, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E a gente percebe aqui, na continuação da narrativa, os discípulos com dificuldade de acreditar que Jesus havia ressuscitado. Nos outros evangelhos a gente percebe que não só Maria teve contato com aquele túmulo, mas também outras mulheres que tentavam dizer aos discípulos o que havia acontecido. Mas os discípulos descrentes demoraram a acreditar que Jesus havia ressuscitado, demoraram a entender. Até que Jesus aparece então a eles, mostra as suas mãos, mostra seus pés, e eles tocam Jesus, comem com Jesus, e eles percebem então que aquilo era real, que Jesus realmente havia ressuscitado. Há um jornalista inglês, originalmente agnóstico, chamado Frank Morrison, e ele escreveu um livro com um título curioso. O livro dele diz: Quem removeu a pedra? De início, a ideia dele era tratar desse assunto e expor aqui uma fraude na ressurreição de Jesus. Mas aquela pedra removida, quem havia tirado aquela pedra de lá? Ele recolhe então algumas alternativas. Ele começa a estudar essas alternativas. Quem removeu aquela pedra de uma tonelada e meia? E aí ele começa então questionando, né? Uma das alternativas seriam os opositores da ressurreição, certo? Então, quem teria removido aquela pedra com um poderoso selo do Império Romano? Quem ousaria fazer isso? Ele começa então a sua investigação. E ele começa pelos judeus. Será que não são os judeus? Aqueles mesmos que pediram a Pilatos uma guarda romana para que pudesse estar ali guardando aquele túmulo, com medo dos discípulos de Jesus tirarem o seu corpo dali? Parecia improvável, né? Eles estavam com medo, tentando evitar fake news. Por que eles fariam isso? Então ele parte para os discípulos. Será que os discípulos teriam feito isso? E a gente percebe aqui que os discípulos e os soldados, na verdade, em Mateus 28, são subornados pelos sacerdotes para dizer que os discípulos haviam ido à noite, enquanto eles dormiam no seu posto,
e roubaram o corpo. Mas soldados romanos dormindo no seu posto de guarda, um império poderoso, acostumado com a crucifixão, e outras coisas mais, aqueles homens arriscando a sua própria vida, será que eles iriam dormir? E se dormiram, como eles sabem que eram os discípulos que roubaram, se eles estavam dormindo? E aqueles discípulos teriam a ousadia de roubar o corpo de Jesus? Aqueles mesmos discípulos que a gente deu relado nas Escrituras, de como estavam acovardados, trancados no quarto, com medo de Roma, com medo dos judeus, seriam eles capazes de tal façanha? Parece pouco provável também, Em qualquer um dos casos, seria difícil, até porque os discípulos demoraram a acreditar na ressurreição de Jesus. Jesus teve que convencê-los, comer para eles verem comendo. Ele não era um espírito, era uma pessoa realmente. Como teriam sido eles que roubaram o corpo de Jesus? Como explicar, se foi falso a sua ressurreição, Ou uma outra hipótese, Jesus não havia morrido, Jesus havia fingido uma morte, mas, como eu já falei, Roma era especialista em crucifixão. Aqueles soldados precisavam confirmar ali que ele estava morto. Havia um centurião, um líder responsável por aqueles soldados, para garantir que Jesus estivesse morto. Ele fere o lado de Jesus, fere seus órgãos internos, sai água e sangue dali, para provar que ele já estava morto. Eles o dão como morto, não quebram as suas pernas porque ele já estava morto. Não seria necessário aquilo. Não tinha como ele ter forjado. E a gente vê também alguns detalhes além desse. A verdade é que Morrison acaba se vendo escrevendo um livro que ele não queria. No final das suas pesquisas, da escrita desse livro, ele se converte. E agora esse livro ele passa a servir, depois de 2.000 cópias publicadas, como um laudo, uma certeza da ressurreição de Jesus. Aquele homem queria provar que a ressurreição era uma lenda, agora, através da sua pesquisa, ele prova a real ressurreição de Jesus. Não que precisasse da sua prova, mas é mais uma evidência que ele nos traz também através desse livro. E a gente vê também alguns outros detalhes. Quem inventaria uma história como essa? Uma história onde nós temos uma ressurreição. Que imaginação seria essa? No período em que não havia ressurreições, não há relato, não há precedente. As únicas ressurreições que a gente tem nesse período são ressurreições fruto dos milagres de Jesus. A ressurreição do filho da viúva, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro e agora a ressurreição de Jesus. Essa falta de precedentes ela nos dá mais uma garantia, mais uma testemunha de que Jesus ele realmente ressuscitou. Naquele tempo, as mulheres elas não tinham voz. No tribunal, o testemunho de uma mulher ele não tinha legalidade nenhuma, não tinha peso nenhum. Porque então inventaram uma história onde as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus seriam mulheres. Aquelas mulheres que chegavam até ali e viram o túmulo vazio, a pedra rolada, anjos falando com elas, saíram para testemunhar. Não faz sentido. Mais um ponto, a ressurreição de Jesus ela representa mais notícias para o Império Romano. O Império Romano, famoso por sua força e piedade, ninguém havia escapado nunca de uma crucifixão. Uma história inventada como essa traria muita preocupação, muita dor de cabeça para o Império Romano. A ressurreição ela também trazia um problema doutrinário para os saduceus. Anás, Caifás, os responsáveis pela liderança judaica. Os saduceus eles não criam a ressurreição. E agora um homem ressuscitado, aquele a quem eles haviam matado, era um grande problema também doutrinário para a sua classe, para o seu grupo, para a sua seita. Colocaria em xeque todas as suas crenças.
O que dizer também da morte dos seus discípulos? Todos, com exceção de João, foram executados, cada um de uma maneira diferente, de formas cruéis. E mesmo João, que não foi executado, foi preso com prisão perpétua. Todos eles morrendo, a gente percebe que não poderia ser uma mentira. Ninguém iria tão longe por uma mentira, por uma história falsa, se eles não tivessem realmente testemunhado Jesus vivo e ressuscitado. Como explicar também a conversão de Paulo? Paulo vê Jesus fala com ele, Paulo se transforma de um perseguidor agora para um perseguido, um pregador da palavra de Deus eloquente. Paulo era um cara inteligente, erudito, estudado, e agora ele passa a ser testemunha viva, arriscando também a sua vida até a morte, para falar, para pregar que aquele Jesus, o Cristo, que havia morrido na cruz, agora vai ressuscitar. Como explicar também o empoderamento da igreja, o poder que a igreja recebe após a ressurreição de Jesus, de crescer, de anunciar, de pregar, tantos mártires também se arriscando suas vidas por essa mensagem. A ressurreição de Jesus, ela nos traz muitas lições importantes para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês é que ela é central. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versos 16 a 19. Nossa, tem que sossegar, filho. Aqui Paulo vai dizer assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sem a sua ressurreição estaremos no escuro. As trevas, a dor, a sua morte, tudo isso teria sido em vão. A igreja, você e eu estarmos aqui, a ressurreição de Jesus foi aquela que projetou a sua igreja, que fez com que fosse possível a escritura do Novo Testamento. Se não cremos na ressurreição de Jesus, não temos como ser seus discípulos. Não tem sentido estarmos aqui. O segundo ponto da ressurreição de Jesus, além de ser central para a nossa teologia, para a nossa fé, para a nossa vida, ela também é confortadora. Eu convido você a ler agora o verso 20 desse mesmo capítulo, que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo faz parte das primícias. A ressurreição de Cristo é confortadora, porque ela nos garante também a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição daqueles que amamos e que já não estão mais conosco, aqueles que já se foram por algum motivo. É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos a esperança de reencontrá-los no seu retorno. A ressurreição de Cristo ela nos traz conforto. Filipenses 3,10 diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A morte de Jesus e a sua ressurreição, elas nos trazem conforto, elas nos trazem esperança, elas nos indicam que assim como ele, nós um dia também passaremos pela ressurreição. A morte morreu quando Jesus ressuscitou, quando aquele túmulo amanheceu vazio. O terceiro ponto é que a ressurreição de Jesus ela se constitui um desafio para mim e para você. Ao saber que Jesus não estava naquele túmulo, aquelas mulheres correram para anunciar, para pregar para os discípulos, para os seus amigos, para os seguidores de Jesus, que ele havia ressuscitado. Ao ouvir aquilo, aqueles discípulos então começam a sair para pregar, para anunciar. A ressurreição de Cristo nos deixa um desafio, o desafio de pregar sobre essa esperança, de
pregar que Ele vive, que Ele vem, e que nós temos a esperança de que nós também poderemos viver eternamente por causa da sua ressurreição. Está no nosso DNA buscar uma resposta com relação à vida. Muitas vezes nós, nos nossos círculos de amizade, de trabalho, de família, a gente conversa sobre esporte, sobre política, sobre nossos pratos preferidos, sobre nossos gostos, sobre coisas, filmes, séries, artistas. E muitas vezes é um tabu falar de religião. Há ditados aí, né, de que cada um tem o seu, e fica por isso. É algo que não se discute, mas a ressurreição de Jesus ela nos desafia a pregar e a falar sobre isso. Em quarto lugar, a sua ressurreição ela nos dá poder. Romanos 5,17 nos diz que, assim como nós todos morremos na morte do primeiro Adão, nós também vivemos na vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo, ela nos empodera, ela nos promete um corpo novo, uma mente nova, um caráter novo, uma vida nova. A ressurreição de Cristo, ela transforma a nossa vida. Ela transforma quem nós somos, as nossas tendências, os nossos comportamentos, as nossas roupas, a nossa alimentação, os lugares onde a gente frequenta, o que a gente faz no nosso tempo livre. A ressurreição de Jesus ela nos dá poder, ela nos tira da covardia e ela nos traz uma esperança de ver a Deus face a face. Há uma tendência, que já não é de agora, na fonte da juventude, na vida após a morte. E há muitas pessoas buscando por isso. E há um lugar lá nos Estados Unidos da América, no Arizona, ali há um instituto chamado Alcor Life Institute, Instituto Alcor de Extensão da Vida. Extensão da Vida. O que seria isso? É um lugar responsável por congelamento de pessoas. Milionários têm entrado na fila de espera e existem alguns corpos congelados ali, numa ciência chamada criogenia, um lugar preparado a 200 graus abaixo de zero para congelar o ser humano. Pessoas tentando driblar a morte, pessoas esperando pelo avanço da ciência para serem ressuscitadas. Ali nos Estados Unidos, há 300 corpos congelados, esperando por isso. Na Rússia, 50 corpos. O preço de $300.000, apenas isso, para ter o seu corpo em modo de espera. Espera por um milagre da ciência. Promessas aqui da ciência médica, utopias humanas. Contudo, porém, nós sabemos que a vitória contra a morte já nos está garantida há 2.000 anos atrás. Nós já temos essa garantia. Jesus ele já nos dá, ele já pagou esse preço para que nós possamos ter vida eterna. Não precisamos da criogenia, não precisamos preservar o nosso corpo congelado, aguardar pela ciência, pelo avanço de homens. E fundamentado nessa certeza, Paulo ele fala para que a gente possa nos consolar nisso. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai dizer: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará essa companhia que dorme. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mesmo atravessando momentos difíceis, atravessando o vale da morte, um diagnóstico, uma doença terminal, mesmo passando por perdas nessa vida, nós podemos ter a esperança de que um dia iremos rever os nossos amigos, um dia iremos reviver, ter a nossa vida restaurada, ressuscitar, participar desse momento com Cristo, ter uma nova vida e uma nova chance.
Jesus ele acrescenta para Maria e para Marta: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele fala para aquelas duas irmãs: se vocês creem nisso, eu pergunto a vocês nessa noite aqui também: você crê nisso? Você crê que a sua vida não se resume apenas nesse período aqui nessa terra? As evidências elas são abundantes, são poderosas, elas são claras para cada um de nós. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. A sua história não termina naquela cruz ou naquele túmulo, mas ela continua a partir daquele túmulo vazio. Jesus Cristo, Ele nos salva, Ele vive, Ele está no céu. E Ele em breve voltará para levar a cada um de nós. Como podemos saber que Jesus Cristo vive? O imigrante uma vez respondeu essa pergunta. E ele fala: eu sei que Ele vive, porque eu falei com Ele há poucos minutos. Todos nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, de falar com Ele todos os dias. E tem mais uma evidência de que Ele vive, que Ele prepara o lugar para cada um de nós. Morte, dor, despesa, choro, nunca mais passaremos por isso. Amém. Viveremos eternamente. Estaremos com Ele num lindo lugar, num jardim, rios de cristal. E o mais importante é a presença do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você gostaria de se preparar para estar nesse lugar? Sim. De subir com Ele, de viver eternamente na presença do Senhor? Coloque-se em pé neste momento. Nós iremos cantar juntos. Vamos louvar uma música chamada Digno. Digno é o Cordeiro bendito que foi morto, ressuscitou e vai nos levar para esse lar. Quem é que está abaixo? Hã?
foi por amor. Foi por amor eterno que o Senhor veio a este mundo para entregar a vida por cada um de nós. Senhor, temos lutas, temos dores, temos sofrido, temos passado por grandes tribulações, mas nos temos dado força, porque confiamos na sua ressurreição e no poder e na esperança e no conforto da unidade que um dia poderemos nos encontrar com aquele que amamos e poderemos nos encontrar com o Senhor. Mantenha viva, Senhor, no nosso coração essa esperança. Nos ajude a cada dia mantermos o foco a nos preparar para que possamos estar prontos para quando o Senhor voltar em nós. Possamos viver verdadeiramente como o Cordeiro bendito, o único que é digno, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o irmão ao seu lado, Deus abençoe cada um de nós. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe.